Nós estamos estudando a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que começa na pergunta 456 do Livro dos Espíritos. Como os espíritos penetram o nosso pensamento? Como que influenciam sobre eles e sobre nossas ações? Como isso é fácil de ser feito? E como é importante que nós conheçamos este mecanismo para que não sejamos vítimas de nós mesmos e vítimas dessas companhias que estão nos assessorando. Semana passada, nós vimos 3 questões fundamentais sobre este tema. A questão 467, que nós já comentamos. Kardec pergunta aos espíritos: é possível se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Vejam que ele usa a expressão solicitam ao mal. Não é que nos obrigam ao mal. Eles solicitam, eles sugerem. É possível se libertar dessa influência? E nós já vimos que os espíritos responderam que sim, é possível. Porque eles não se ligam, senão àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Não há esse negócio de que, eu não queria, mas um espírito veio e me obrigou. Não é assim. Quando as pessoas chegam a um ponto em que a ação das entidades se torna, inclusive, chamada por Kardec de possessão, é um dos termos que ele utiliza, ainda assim, não começou deste modo. O processo não começou assim. A chamada subjugação ou possessão pode tornar-se tão intensa que uma pessoa acabe como que um boneco na mão de entidades. Mas para que chegue a isso, as outras fases precisaram ser percorridas. Não tem nada desse negócio que o cara fez um trabalho em algum lugar aí e no dia seguinte eu já estava subjugado. Não é assim. Tanto que nós sempre lembramos aqui que o macumbado, vamos chamar assim a expressão, né? Ele precisa saber que fizeram macumba contra ele. Porque se ele não souber, o povo costuma dizer, né? Não pega. A macumba não pega. E por que ele precisa saber? Porque eles precisam que a pessoa que não conhece nada desse mecanismo, ela fique com medo, ela fique impressionada, ela fique agora, tudo o que aconteça com ela, ela atribua a ação dessas entidades. Então ela acaba se entregando, porque não conhece, a essas brechas que permitem à entidade que se acerque dela. E como normalmente nós não somos pessoas que temos um padrão de pensamento elevado, nós somos pessoas meio lusco-fusco, um momento a gente está mais elevado, no outro momento a gente está mais no buraco. Nos momentos de buraco, as entidades que estão por perto, né, se aproximam de nós. E aí começa esta ação, que ainda não é subjugação. Então a primeira coisa que nós devemos nos lembrar, todos nós, os leigos, os espíritas por simpatia, os que já são frequentadores e os que trabalham na doutrina espírita, não importa em que lugar, nós devemos nos lembrar que as entidades que nos interferem ou que nos influenciam podem ser perfeitamente, nós podemos nos libertar dela, podem ser perfeitamente afastadas. Bastando que nós o queiramos. Porque o que as atrai é nosso desejo e o nosso pensamento. Isto sim faz a conexão com esse tipo de espírito, que na verdade são os mesmos que nós sem o corpo. Não há diferença. Aí na questão 468, Kardec perguntou se estes espíritos que são repelidos
pela nossa ação vigilante, se eles desistem, se eles renunciam a ficar nos tentando, a ver se nós acabamos na deles, a ver se nós acabamos aceitando a sua influência. Eles desistem. É da praxe humana, não é? É da praxe. Você vai, você pede uma vez, pede duas, pede três, pede quatro, pede cinco, e toda vez que você pede, a resposta é sempre a mesma. Aí, você fala, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É o que os espíritos dizem. O que vocês queriam que eles fizessem? Naturalmente, que se a solicitação é repelida, eles vão procurar algum outro lugar onde essa sugestão seja aceita. Vamos aqui colocar um caso muito simples. Existe alguém que durante a vida física tinha um vício, a bebida. Desencarnou, o corpo está no cemitério, mas o espírito ainda está do outro lado, com o vício. Porque o vício não era do corpo, o vício é da alma. Todos eles são do espírito. Ele continua sentindo tudo aquilo e a dependência química em relação à bebida. Então ele vai procurar quem? Ele quer beber. Ele vai procurar alguém que tenha este hábito. Ele não procura alguém que seja avesso ao álcool. Fala, eu vou transformar essa pessoa num bebum. Porque se ele vai gastar o tempo dele todinho para tentar fazer um que não é bebum, se tornar um bebum, ele vai deixar de ser bebum, porque ele precisa beber hoje, precisa beber amanhã, ele não precisa beber daqui a 5 anos, quando o cara resolver tomar um traguinho. Então ele vai procurar quem esteja se embriagando. Então ele frequenta bares, frequenta todos os tipos de ambientes onde a bebida está oferecida facilmente. E ele vai se ajustar àquelas pessoas que gostam da bebida. Porque quando ela beber, ela abastece a ela e a ele ao mesmo tempo. Ela ingere a química para o seu organismo e o espírito suga uma parcela desta química que vai para a energia por meio do processo metabólico e ele também se sente igualmente ébrio ou usando a mesma substância. Mas se ele procura alguém e este alguém não bebe, ou bebia e agora não quer mais beber, vamos supor que seja uma convivência já de um bom tempo. Somos sócios, somos amigos. Como é que você vai me deixar na mão assim? Mas bebe um traguinho só, eu estou com vontade. O espírito vai tentar, porque há uma afinidade. Então a pessoa que quer vencer isto, ela precisa dizer não, 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 não. Até que o espírito que está querendo beber, e não importa por que meio, por que caminho, pela boca de quem, vai falar, bom, tudo bem, seu otário, seu isso, seu aquilo, eu vou procurar outro que melhor que você. E aí vai procurar outro. Vai atrás de uma outra pessoa que faça aquilo. Agora, vejam só, os espíritos continuam respondendo. Se aquela entidade, apesar de ter sugado energia com outros, tem com você uma afinidade maior, ela de vez em quando vai dar uma passadinha na sua casa. Ela vai lá. Vou ver se ele continua na fase luminosa. Porque eles sabem, esses espíritos sabem que nós somos criaturas de fases. Nos empolgamos de repente, depois morre, murcha. Ficamos brilhantes e depois entramos de novo na zona escura. Então, eles ficam esperando, dão um tempinho para a pessoa, depois ficam lá. Vamos ver se ele ainda continua, porque aí o cara levou um fora da namorada. Ai, levou fora da namorada, essa é ótima para encher a cara de novo. Né? Levou fora da namorada, o cara vai lá no boteco, o espírito, cadê o cara? Não está aqui, não, está aí no bar. Aí já está bêbado, já está pedindo garçom em casamento. Mulher não serve para nada, olha só o que ela fez comigo. Aí está chorando, as pitangas, tomando mais uma, mais duas, mais três, pronto.
A entidade que já é sócia dele há bom tempo, se acopla facilmente a ele de novo. E vai dizer, isso mesmo, afoga as suas mágoas. Mulher não vale nem a pinga que você está tomando. Né? Isso mesmo, eu vou tomar no gargalo. Isso aí é uma coisa que o mundo espiritual nos conta. Quando você quer ver como é que funciona isso, contado por André Luiz, vá ao livro Sexo e Destino. Você vai encontrar lá o capítulo em que o Cláudio é induzido, é provocado, porque ele também gosta de beber, por duas entidades que querem abastecer-se do álcool. E André Luiz conta com detalhes esse procedimento. Agora vem a pergunta 469, que é a primeira de hoje. Que na semana passada nós falamos para que vocês lessem em casa. Alguém leu? Levanta a mão, por favor. Ok. Se é possível que nós afastemos essa influência, como é que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Uma coisa é quando o espírito já está com você, ele já está perto, você já está sob esta ação. Outra coisa é como você vive no mundo, como nós todos vivemos, em relação, passando por situações, passando por problemas. Nós estaremos em contato com todas essas entidades. Quando vamos estudar o livro Nosso Lar, nós descobrimos uma coisa. Pergunta que André Luiz provavelmente deve ter feito mentalmente e que o instrutor responde para ele. O umbral começa na superfície da Terra. A cidade Nosso Lar ainda está na periferia do umbral. Da superfície da Terra até a periferia, onde está Nosso Lar, é tudo umbral. Umbral é uma expressão cunhada ou usada na doutrina espírita, não foi cunhada por Kardec, que quer dizer sombra, quer dizer escuridão, não é treva. Existe uma outra área chamada de treva, que é diferente do umbral. Mas, se você imaginar que, como nos contam os espíritos, Nosso Lar está na ionosfera. A ionosfera é uma camada, se ela fosse uma cidade física, ela estaria na ionosfera. Física, que eu quero dizer, na nossa dimensão material. Na nossa dimensão material, a ionosfera, ela começa mais ou menos a 70 quilômetros de altura. E se estende por uma faixa ampla. Esta faixa, até aí, é umbral. Então, você consegue conceber a Terra da superfície até 70 quilômetros de altura, envolta em uma coisa chamada penumbra ou sombra? São os espíritos que estão ali. Eles estão conosco, eles estão fazendo companhia por onde a gente vai, onde a gente se relaciona, onde a gente trabalha, onde a gente se diverte, eles estão ali. Não são só eles, só entidades penumbrosas, são outros também, mas esta região é classificada pelos espíritos como umbral. Como então nós que estamos vivos na carne podemos neutralizar a influência dessas entidades? Neutralizar significa andar por aí, viver nas relações sem termos conexões abertas, para que estas entidades se reencontrem em nós, por afinidade, por pensamentos, por sentimentos. Como é o que Kardec quer saber. Como nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por acaso alguém quer neutralizar a influência dos bons espíritos? Levanta a mão aqui. Tirando o Valdiner, que sempre é do contra, que está sempre querendo neutralizar a influência dos bons espíritos,
que é o primeiro que quer morrer, que é o que vai para o inferno mais profundo. É sempre o Waldiner. Você quer neutralizar a influência dos bons espíritos, Waldiner? Dos bons espíritos. Olha, André, eu sou Vocês já viram o que ele quer. Ó. Então pode tirar o microfone dele. Então, tá vendo como eu conheço? Waldiner, velho amigo. Mas, tirando o Waldiner, eu não conheço ninguém que queira neutralizar a influência de bom espírito. A gente está sempre querendo conseguir até mais bom espírito, né? Para ficar carregando, né, o nosso fardo. Mas, dos maus espíritos, nós não queremos. Tanto que esse pessoal que faz leitura de mão, leitura de sorte, que desfaz trabalho, né? Eles conseguem muito amparo financeiro de todo esse povo que não sabe como fazer, mas que vem aqui que eu sei como fazer. Descobriram um sapo com meu nome costurado na boca. Você tem que desfazer o trabalho. Vem aqui que eu sei desfazer para você. Mas só que eu tenho que comprar umas coisas, tem um custo. Assim, não tem problema, a gente paga no cartão de crédito, a gente faz qualquer coisa. Né? Você pede para a pessoa comprar uma pizza, eu não posso, a crise está feia, você está vendo? Eu sou quase que nem um refugiado da Síria. Mas, na hora que tem que fazer, né, qualquer coisa para afastar o uruca, custe quanto custar, a pessoa arruma um jeito. Empréstimo no banco, põe no cartão de crédito, pede ajuda para os amigos, qualquer coisa ela faz. Então, como é que a gente pode, sem depender deste tipo de conduta, como que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? É possível, Antônio, neutralizar essa influência? Você acha que é possível? Lógico que é possível. É possível? É. Esse negócio da gente sair andando no meio da penumbra o dia inteiro, a gente não acaba contaminado? Se tiver maus pensamentos, pode Como ser. que é possível, então, neutralizar isso? Levar o pensamento, ter um trabalho no bem, confiar em Deus. O que é elevar o pensamento para você? É procurar não deixar se levar por pensamentos ruins, por situações delicadas, né? Eu acho que é um dos passos. Sim. E que mais que você falou? O básico, eu acredito que seja esse. Esse daí é o básico. Eu acredito Ok. que seja o básico. Everton, o que você acha, Everton? Como disse o Antônio, manter o pensamento livre de algumas imperfeições que normalmente temos é importante. A fé em Deus, sem sombra de dúvidas, é importante, até porque, como o pessoal vai ver na própria pergunta que eu já li aqui, cita um trecho do Pai Nosso, né? Que a gente aprendeu, e livrai-nos do mal. Então, a gente tem essa proteção, auxílio muitas vezes do nosso espírito amigo para que a gente se livre do mal. No entanto, se a gente evita os diálogos que são de cunho negativo, como acho que na semana anterior você disse que a conversa ou a qualidade das conversas onde a gente participa em esse ou aquele lugar também pode nos fazer baixar essa vibração. Porque hora ou outra a gente pode ser invigilante de falar mal de alguém ou então de pensar mal sobre alguém. Então, como os espíritos, que você disse há pouco, estão ali esperando para que a gente vacile, o menor pensamento negativo nosso já é possível que o encarnado não vai ver, mas um espírito vai perceber esse nosso pensamento. Então, a gente tem o padrão vibratório está de acordo com os nossos sentimentos. Eliana, o que você acha, Eliana? Espera chegar o microfone aí, Eliana, senão o pessoal da internet não escuta. Eu concordo muito com ele. Eu acho que confiar em Deus é muito importante. As suas atitudes no dia a dia, né, diante de
situações e também o pensamento, né? Porque nós estamos sempre com muitas pessoas de todo o tipo de vibração. E, às vezes, realmente, a nossa vibração também cai um pouco. Então, se a gente confiar, ter atitudes boas, a gente consegue também se livrar um pouco desses ataques. Alguém quer também dar alguma opinião a respeito disso? Levanta a mão. Elaine. Quando eu li essa questão, eu vi que o primordial, no meu ponto de vista, é a gente se conhecer. Porque logo no final ele fala que é para a gente desconfiar, principalmente dos momentos em que nós temos o nosso orgulho, as nossas vaidades, muito exaltado. Então, às vezes, essas exaltações vão ser via pensamento e muitas vezes numa conversa. E isso, às vezes, abre, né, muitas brechas para que a gente fale de si mesmo, a gente se coloque, se enalteça. Né? Então, eu achei que... E tem essa questão, né, do confiar em Deus. E eu passei por um tempo... você sempre fala que, às vezes, na prece, a gente nunca pede, por exemplo, sabedoria para conversar com Deus. Que era bom, de vez em quando, a gente fazer isso. E eu passei a fazer um teste, né? E tem uma frase que eu sempre tenho colocado, que é: Senhor, que eu seja útil nas conversas que eu tenho. E se eu não for útil, que o silêncio me acompanhe e eu entenda. E, curiosamente, isso tem acontecido com uma certa frequência. Então, eu comecei a perceber, inclusive agora eu percebo mais quando as minhas conversas vão ser de baixo nível. Então, quer dizer, para mim, eu acho que à medida que eu começo a me conhecer, a me perceber, eu também começo a perceber quando alguém está tentando usar isso. Porque se é um lugar complicado, complicadíssimo, para que as pessoas reflitam a respeito do que significa isto, é a casa espírita. Porque para os que vão na casa espírita, obsedados são os outros. Nunca são os que estão ali dentro. E quando você vê uma pessoa em um estado alterado e essa pessoa acha que ela está bem, o que você vai falar para ela? E se você falar para ela, qual será a reação dela? Ela terá então que enfrentar várias coisas. Primeiro, o orgulho ferido. Que nenhum que vai em centro espírita acha que é orgulhoso. Todo mundo já é santo. Até que seja contrariado. Aí, se essa pessoa tiver coragem de enfrentar o orgulho e não se deixar sair por aquela tangente, ai, ele não gosta de mim, ela falou isso porque ela tem inveja. É isso que as entidades estão querendo que a pessoa sinta. E isso prova que ela está obsedada mesmo. Só que ela não está aberta para meditar a esse respeito, porque ela já se deixou. Porque os espíritas acham que essa doença não pega neles. Eles acham que isso pega nas pessoas que não têm religião ou que acreditam em outras coisas, não neles. Então, isto é o que dá mais facilidade para as entidades atuarem sobre os que vão nas casas espíritas. E muitas vezes levar para dentro das casas espíritas os seus problemas. Ou se tornarem nas casas espíritas focos dissolutórios do equilíbrio, da harmonia. Não são os espíritos obsessores que vêm de outras religiões que fazem isso. Não. São aqueles que acompanham espíritas invigilantes, que acham que eles nunca vão estar submetidos a esse tipo de má influência. Porque alguns, inclusive, têm aquela ideia, não, eu sou protegido. Eu vou lá, tomo passe, eu sou passista, eu recebo espírito. Então, Valdinera, essa primeira questão é muito importante que a gente analise. Que não é fácil, não é simples, não. Você chegar para pessoas que estão, muitas vezes, na casa espírita e observar que ela não está bem. E ela aceitar que ela não está bem. Ela aceitar. Raríssimas vezes, aqui, nesse centro, raríssimas vezes,
eu encontrei um companheiro ou uma companheira que tenha chegado e dito assim, por favor, faz um passe em mim que eu não estou bem, eu estou precisando, eu tenho muita coisa em cima de mim, eu estou sentindo, estou muito perturbado. Raríssimas vezes. Já aconteceu, mas raríssimas vezes. Passistas, inclusive, trabalhadores da sala de passe, médiums, pessoas que conversam com os espíritos. Às vezes acontece de alguma entidade amiga, através de um médium que tenha certo cuidado, de olha, fala para a pessoa e tomar uns passes. Para ver se ela... Não diz para ela que ela está obsedada, que tem gente feia grudada nela, porque senão ela não acredita. É esse o objetivo dessas entidades, fazer a pessoa ficar, né, com os pelos de pé. Ela é que está obsedada. Quem ela pensa que ela é para me falar isso? É essa postura de boa parte das criaturas, das casas religiosas e da casa espírita. Naturalmente que isso tem que ser trabalhado, né? Nós compreendemos essas dificuldades, é natural. Mas é preciso, como disse a Elaine, que as pessoas se conheçam. Porque se elas não se conhecerem e se deixarem iludir, elas serão constantemente vítimas. E aí soma a invigilância, a inconsciência e o orgulho, que, né, é o prato explosivo perfeito para acabar com qualquer ideal que aquela pessoa tenha de melhorar a Terra, melhorar o mundo, porque ela vai acabar sendo vitimada pelos seus defeitos. E as entidades sabem como manipular isso, porque elas nos conhecem. Não é? Então, essa é uma realidade que é importante que a gente não recomende condutas adequadas para os outros e nós mesmos achemos que conosco não acontece. Ao contrário. Até porque, nós já explicamos na semana passada, que se há alguém que incomoda os espíritos deste padrão, são aqueles que estão trabalhando pela sua própria melhoria. São aqueles que vão nas instituições religiosas atrair outros aflitos para que eles melhorem. Estas pessoas são inimigas. Elas fazem perigo à ação trevosa no mundo. Então, se mesmo que não haja qualquer vinculação do espírito com o encarnado, eles vão atacar o encarnado, para que o encarnado pare de fazer aquilo. Como é comum os médiuns se queixarem no dia da reunião que estão passando mal. Ai, estou com uma moleza, estou com uma dor de cabeça. No dia da reunião acontecem inúmeros problemas, inclusive para tirar a pessoa do equilíbrio necessário para ela ir à instituição, para trabalhar, seja como esclarecedor, como médium. Nós temos aqui vários trabalhadores, e eu tenho certeza que alguns já passaram por essa experiência. No dia do trabalho, alguma coisa que aconteça, física ou emocional, que interrompa aquela vontade, aquela sintonia da pessoa para ir na reunião depois do horário de serviço normal. Por acaso alguém se lembra de alguma coisa nesse sentido dos trabalhadores? Levanta a mão, por favor. Isso, sono você tem aqui agora, e você já está aqui. Né? Então fica de pé aí para você não dormir. Mas o sono é uma das coisas. E olha que interessante, você tem sono? Você fala assim, hoje eu estou tão cansado, não faltei nenhuma vez, mas eu também sou filho de Deus. Isso quem está falando é o espírito obsessor para você. Você está achando que isso é, não, eu vou me justificar, porque eu nunca falto. É que eu vou ficar em casa, se eu descanso, eu vou dormir cedo. Você decidiu isso, 15 para as 8, 10 para as 8, você está lá, aquele sonão desgramado, de repente passa. É só começar o trabalho e você não foi, some o sono. Você vai dormir 11h30, meia-noite, 1h da manhã, quando podia já estar na cama desde as 8.
E por que sumiu o sono? Porque aquele que estava querendo que você não fosse, conseguiu fazer isto. Porque nós deixamos. Nós deixamos. Não é? Então o José citou o sono. Alguém se lembra de mais alguma coisa? Ana Paula? Dá um cafezinho pro Ricardo para ele sair do sono também. Mal-estar. Inclusive, uma vez aconteceu que começou a piorar no decorrer da tarde. Aí vinha aquele pensamento assim: nossa, estou passando muito mal, eu não vou lá para dar trabalho para os outros, eu vou passar mal na hora. E foi vindo e aumentando. Aí eu estava passando aqui na rua para ir embora para casa. Aí veio assim: nossa, mas você está muito mal mesmo. Falei: ah, é? Por isso que eu vou hoje. O negócio foi, eu fui melhorando. Sim. Por quê? Porque vinha, eu percebi que a indução era como se fosse minha. E eu estava determinada a vir, eu não ia deixar de vir. Mas quando eu passei aqui, veio aquele negócio assim: mas você está muito mal mesmo. Falei: ah, não estou mal, não, eu vou mesmo. E a partir daí começou a melhorar. Mas Que todos mais? os dias de atividade, eu passava muito mal. E quando você muda, se você assim deixa que essa ideia assim, né, comece a crescer, toda semana isso vai acontecer com você. Porque um dia eles vão conseguir te pegar. Mas se você na primeira, na segunda, na terceira, você fala: olha, não adianta, você pode escrever que nunca mais você passa mal. A não ser quando estiver muito distraído ou muito distraída. Mas quem mais já teve alguma experiência dessa que se recorda no que foi que sentiu? Leal? Em dias de trabalho aqui, tinha uma servidora médio que às vezes um dia antes ela começava a passar mal, mas muito mal. Ela corria ao médico porque sentia que não estava bem. Passava por exames e não encontravam nada nela. Receitava algum remedinho e mandava para casa. E não passava o mal-estar. E ela faltava ao trabalho. Isso acontecia, depois outros dias ela vinha e contava o que tinha acontecido. Costumávamos falar para ela: quando é que você vai acordar? Quando? Você foi num pronto-socorro que não conhecia o problema e deixou o pronto-socorro que estava te esperando para o atendimento? Todos te esperaram e você não veio. Passava. Um mês, mais ou menos, acontecia tudo de novo. Isso repetiu-se infinitas vezes. Nunca percebi dela ouvir o recado. Hoje, eu não sei onde ela está. Do outro lado, já desencarnou ou não? Não está encarnada ainda. Ah, tá bom. Deus a preserve. Alguém mais levantou as mãos aqui? A Sueli, a Giane, depois a Sueli. O meu foi nessa segunda-feira, não foi comigo, né? Deveria vir a casa na segunda noite, e o portão eletrônico tinha funcionado o dia todo, e na hora de eu vir para o trabalho, não funcionou de jeito nenhum. E aí é simples, é só colocar a chavinha lá no motor, virar e colocar ele manual. Quem disse que a chave girava? Ela entrava e não girava. Eu acabei tomando chuva, tudo, né? Que estava chovendo muito à noite, e não consegui. Me molhei toda e não consegui abrir. Mas não desisti, fui para dentro, troquei de roupa e falei: não, eu vou tentar novamente. E estou pronta para ir, né? Fui lá, tentei de novo, nada. Na terça-feira, quando eu fui para o trabalho, falei: não é possível, né? Eu vou ter que ir no manual mesmo. Acionei o portão, ele funcionou normalmente. Mas você veio na segunda? Não vim, eu não consegui abrir o portão para sair. Sim, mas não tem outra saída sem aquele portão? Sem o carro, não. E não tem táxi? Da onde eu estava é bem longe, André. Mas tem táxi? Tem. Chega lá? Chega. Então. Poderia ter outro recurso dessa forma, né? Poderia ter outro recurso. Enquanto tem táxi, enquanto, sei lá, tem carona, enquanto você liga para alguém: escuta, eu tô presa aqui, você tem como me pegar? Ué, essa é uma meia história. Porque, na verdade, a dificuldade que você encontrou, você poderia ter superado e não superou.
Não, mas quando você foi sair de lá, a primeira vez, antes de se molhar, você viu que não conseguia, se você tivesse chamado alguém, que você chegasse aqui às 9 horas, você teria entrado mesmo atrasada para o trabalho. E você sabe que isso é possível. Então não há justificativa. O que há é uma desculpa. Que a gente fala, nossa, os espíritos... E por que que eles fizeram isso? Porque eles sabem que você, nessa situação, eu estou molhada, mas já não deu a hora, né? Então agora eu não vou na outra semana. Esta é uma coisa que o médium precisa, até por dever de honra, enfrentar. Por dever de honra. Não, vocês estão brincando comigo, vocês vão ver só como eu vou. Nem que eu for andando, eu chego lá às 10 da noite, peço alguém para me dar um passe, porque eu vou estar louca da vida. Mas eu vou, vocês não vão me impedir. E se você não faz isso, qualquer outra coisa, essas entidades sabem que basta criar um probleminha 2 centímetros mais alto que você já espana. Qualquer coisinha, eles sabem como a gente funciona. Então, o problema é, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Eu já sei, não está funcionando, vou sair, vou procurar outra coisa. Vou resolver isso de outro modo. Agora, naturalmente, existem coisas que não é possível você resolver. Então, esse negócio da pessoa que estava passando mal, que foi no médico, ela pode estar doente, pode ser mesmo uma doença, mas aí o médico acha. E não acontece só no dia do trabalho. Não é? Então, ninguém está dizendo que a pessoa está inventando, porque ela é desculpa. Não, é que a ação das entidades negativas, das entidades sofredoras sobre o médium começa bem antes do trabalho. Então, lá, eles colocam o médium em contato com aquele espírito, com aqueles espíritos que na reunião mediúnica vão se manifestar. André Luiz conta isso com clareza. Inclusive conta uma situação em que o marido de uma das médiuns não quer deixar ela sair de casa. Hoje você não vai na reunião. E era ela que ia receber um espírito que há muito tempo estava precisando se comunicar, que estava com ela já desde cedo. Sabe esses maridos brutamonte, esses ignorantes? E ela muito, e agora? Firme na disposição, mas ela não queria criar um atrito grave. Os espíritos deram um jeito, fizeram a tia dela, uma senhorinha que tinha uma ascendência sobre o marido, ir passar lá e falar, escuta fulano, ela vai comigo sim. Não, com a senhora ela pode ir. Tá bom, tudo bem. Levaram a mulher e os obsessores do cara que estava lá também. Né? Então o mundo espiritual, ele sabe como fazer as coisas funcionar. Mas é preciso que a gente dê o exemplo de que a gente quer que funcione. Então, se você tivesse dito, eu telefonei para o táxi, nenhum táxi podia me pegar. Eu fui atrás de alguma carona, ninguém ia passar aqui perto. Aí, tudo bem, né? É longe, dá uns 20 quilômetros de onde eu moro, não ia dar para eu chegar naquela noite. Eu ia correr riscos, ainda mais físicos à noite. Tudo bem. Mas todas essas outras etapas não foram tentadas. Você tentou apenas abrir o portão. Aí os espíritos falaram assim, só não deixar abrir o portão. Tinha uns 30 neguinhos segurando o portão, assim, no mundo espiritual. Só não deixar abrir que ela fica. Ainda mais quem trabalha com o processo mediúnico. Sueli, e eu não estou falando isso porque seja algum tipo de presta atenção para você. É para que as pessoas que estão ouvindo saibam que não adianta ter uma explicaçãozinha bonitinha. É preciso que você tenha esgotado todos os esforços possíveis e impossíveis para ir. Aí sim, tudo bem. Aí os seus amigos espirituais sabem. Sueli? Olha, para mim ficar foi uma luta, né? Essa é a primeira casa que eu conheço e começou os estudos, mas foi uma luta muito grande. A influência espiritual, acho que eu sinto desde criança. Mas aquela frase bonita que eu aprendi aqui também, conheça a ti mesmo, né? Que conheça-te a ti mesmo. Eu comecei, guardei bem essa frase e comecei a tentar
a me conhecer, a ver aquelas partes, né, em que eu era mais frágil. Então, no começo, eu chorava muito, eu chegava assim e só tinha vontade. Falei, nossa, eu estou piorando, né? Acho que eu não estou sentindo melhores, eu estou piorando, estou pior do que eu estava. Não sabia por que eu tinha tanta angústia. Aí, às vezes, eu ficava, não tinha expressão de choro, nem suava, mas era aquele rio de lágrimas. Eu falava, meu Deus, de onde está vindo isso? O que está acontecendo? Acho que eu não vou voltar mais. Eu pensava. Aí minha filha falava, não, vamos, a gente continua, tal, vamos continuar estudando. E daí foi assim, né? Vim vindo assim, estudando, às vezes dores de cabeça, às vezes mal-estar. Às vezes antes de eu sair dava enjoo, vômitos. E eu falava, vou lá, vou passar mal, né? E aí como é que eu faço? Mesmo. Eu vou atrapalhar o trabalho, né? O povo fala assim, né? Eu trazia um saquinho na bolsa e foi uma luta muito grande para estar até hoje aqui, todo esse tempo, né? Mas é muito bom, né? Que nem agora eu estou aqui lendo essas perguntas. Eu me lembro de uma que você respondeu para mim, 459, que eu liguei na rádio para perguntar, aguardei. Então, pensar que há bem pouco tempo, né, a gente não pensava, não acreditava, nem mesmo jogava muito isso na cabeça, que, antes de tudo, nós somos um espírito, né? Sim. Eu pensava, assim, raras vezes, a gente pensava até que tinha uma alma. Então, sim, Então, aí vai os estudos, só o estudo vai mostrando para a gente as coisas, clareando os pensamentos e melhorando a gente mesmo, né? E o cuidado que a gente tem que ter a todo momento dos maus pensamentos, e a gente é assediado a todo momento mesmo. Isso é importante, e obrigado, Sueli, e aos demais também que falaram, é importante, porque é uma coisa que não acontece só com você que está nos assistindo, que eventualmente passa por isso, nos dias da reunião, ou nos dias em que há algum compromisso que você tenha que assumir. Isso é comum. Todas as pessoas que não estão atentas, elas vão tomar, por doença física, determinadas sensações que são, na verdade, originadas no campo vibratório. Às vezes, deliberadamente produzidas por entidades que nos querem afastar do trabalho, ou às vezes, como efeito da aproximação de espíritos que vão ser depois à noite ajudados na reunião mediúnica. Então a pessoa já está sentindo o campo vibratório para haver uma afinização com ele. E isso já também alivia um pouco o sofrimento da entidade, mas piora o estado geral da pessoa. Então a experiência do médium, da pessoa sensitiva, é importante que esteja sempre considerando estas questões, ao invés de simplesmente falar, não, é que eu estou passando mal mesmo, eu estou com alguma doença. E aí vai para o hospital, pedir para ser internado e fica lá, internado, no hotel 5 estrelas do hospital, no meio de um monte de doente, para ficar doente aí de verdade, né? Porque aí vai pegar a doença dos outros. Agora, naturalmente, se você está sangrando, não é influência espiritual. Está com uma hemorragia, você está... eu tenho que ir para o centro espírita, porque lá no centro espírita essa hemorragia vai parar lá. Vai parar, sim, a hora que você morrer. Vai morrer no centro espírita. Então existem coisas que são realmente emergências. Emergências físicas. Que a pessoa precisa saber. Está com febre, está com diarreia, está com vômito. Não vou lá vomitar na hora da mesa, na reunião mediúnica. Vai ao médico. Agora, outras sensações assim, meio fluidas, meio esparsas, no dia do trabalho, e isso se repetindo, na verdade, a ação magnética que o médium precisa aprender, que o trabalhador, não só o médium, o trabalhador em geral precisa estar atento. Então, Kardec quer saber como é que nós neutralizamos a ação dos espíritos maus, dos espíritos aqui chamados de maus espíritos. E nós vamos ler a resposta. Como é que a gente neutraliza? Você vai andar por aí no meio deles, mas como é que você está no meio deles sem ser deles? Então os espíritos explicam. Você deve fazer o bem, e colocar toda a sua confiança em Deus. Com isso,
você repele a influência dos espíritos inferiores e destrói o império que eles querem tomar sobre você. Os espíritos querem que você seja deles, seja um fantoche do que eles querem. Quando você, então, faz o bem e põe a sua confiança em Deus, você cria uma barreira fluídica, uma barreira que eles não conseguem transpor. E aqui, como é que a gente faz isso? Eles continuam a explicar. Evitem escutar as sugestões dos espíritos que suscitam, que levantam em vós os maus pensamentos. Por acaso algum bom espírito faz você ter mau pensamento? Alguém que acha possível que um bom espírito, Dr. Bezerra, chegue para vocês e fale assim: ai, você viu como você foi maltratado? Não volta mais lá não. Não vai mais rezar não, porque aquele lugar não é bom. Olha, fica com raiva sim, porque aquela pessoa foi muito grosseira com você. Você não merece. Vocês acreditam que o bom espírito vá fustigar na vítima um sentimento de melindre para que a pessoa fique de verdade, que nem criança, que a mãe vai lá e isso mesmo, benzinho, mamãe está aqui, vou te proteger. Fica triste mesmo, porque essa pessoa foi má com você, a professora que é ruim, ela não gosta de você, por isso que ela te deu nota baixa. Nenhum espírito que sabe o que é evolução, está consciente disso, vai desejar que você tenha um pensamento ruim. Seja qual for. Mesmo quando há motivo. Mesmo quando você veja as entidades espirituais elevadas que estão diminuindo, tentando diminuir a desgraça que já existe, não se cansam de dizer a você: ore pelos governantes. Ore pelo equilíbrio daqueles que estão tendo a difícil tarefa de governar os países da Terra neste período. Não estão dizendo para você: isso mesmo, bota fogo, quebra tudo. É assim que realmente tem que acabar. Não, eles não dizem isso. Porque eles não podem deixar que a sua conduta esteja infringindo estas duas questões: fazer o bem e confiar em Deus. Nós somos brasileiros, mas o Brasil é apenas uma construção política. O Brasil não pertence ao Brasil. O Brasil, como terra, pertence a quem a criou. Tudo é do Criador. Todas as nações podem ter bombas atômicas, elas podem destruir este ninho, mas quem governa isso não são os que o povo elege. Não são os Illuminatis que estão por detrás destes, trançando os pauzinhos, achando que são eles os que mandam. Não! Quem governa é o Criador de todas as coisas. Ele sabe. E qual é a função dos governados? Ajudá-lo. E como é que você ajuda? Mantendo equilíbrio na casa do Pai. Não é se omitindo, mas é com exemplos no bem, fazendo o bem, com exemplos no bem, falando do bem, educando os outros pelo bom exemplo, você ajuda as pessoas a descobrirem outros caminhos. E coopera com Deus. E então eu me recordo em uma das páginas lindas que está no livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, que aqui de vez em quando nós comentamos, a situação de 4 enviados do plano superior para ajudar 4 grupos a melhorarem-se. E os 4, depois de 20 meses tentando ajudá-los, não conseguem, estão reclamando, 20 meses depois, a ajuda do Espírito Superior que tinha mandado eles para a Terra. E eles entram em oração, cada um lastimando que as pessoas não ajudavam, que as pessoas eram falsas, que as pessoas não tinham vontade, só pensavam no dinheiro. Cada grupo tinha o seu problema. Aí então vem o espírito de mais elevada hierarquia e diz para eles: digam-me uma coisa. Vocês são
aqueles que vieram ajudar no urgente trabalho da evangelização do mundo? Ou vocês são apenas parte dos problemas que Jesus tem? Quem são vocês? Vocês vieram cooperar com a urgente necessidade de evangelizar as pessoas, ou vocês são apenas parte dos problemas que Jesus possui? Portanto, quando nós entendemos isto desta forma, nós nos tornamos ajudantes do Senhor sem criar problemas para Ele. E é isso fundamental para que nós comecemos a analisar as entidades com quem nos relacionamos. O que você está sentindo dentro de você? Eu costumo sempre falar aqui que você que acha que não tem orgulho, observe quanto foi, quanto durou a última crise de melindre que você teve. Porque o melindre é o termômetro do orgulho. Aquilo que você ficou de cara virada, aquilo que você não quis encontrar com a pessoa, aquilo que você se sentiu desprestigiado e esfriou, porque a pessoa disse A, B, C para você, ou porque a situação não te favoreceu. Eu conheço uma pessoa que tem um grupo de estudos, e estes alunos estão acostumados a se sentar como vocês em certas cadeiras, como acontece na casa espírita. E vocês já notaram que quando a gente vai nesses lugares onde cada um pensa que é dono da cadeira e tem alguém sentado na sua cadeira, a pessoa já se ofende? Escuta, você comprou a cadeira? Foi com o seu dinheiro? Não, eu cheguei aqui já tá, mas desde o primeiro dia eu sento aqui. E daí? Ninguém pode sentar? Se chegou antes, não pode sentar aí? Qual é o problema? Como então vamos tratar estas questões se isto é tão vulnerável em nós? Os espíritos atuam sobre nós. Agora, aqueles que nos fazem ter essa vontade de ficar magoado, aquilo que o povo fala, magoei, não pode ter vindo de um bom espírito. Bons espíritos não fazem isso. Bons espíritos, como acontece na história do Chico, como a sua mãe, o Chico todo chateado, todo triste, que o padre falava mal dele no alto-falante, para a cidade inteira de Pedro Leopoldo escutar. E aí o Chico estava magoado, assim, não com o padre, mas com essa coisa de cair na boca do povo de Pedro Leopoldo pelo alto-falante. O único alto-falante da cidade era o da igreja, e o padre marretava o pobre do Chico Xavier. Daí a mãe apareceu para ele, meu filho, como é que você está? O que você está sentindo com essa amargura dentro do coração? Ah, mãe, o padre falou que eu vou para o inferno. Aí a mãe olhou para ele e falou, tudo bem, meu filho. Como assim tudo bem? Tudo bem, meu filho. É só não ir. O padre falou que você vai, mas é só você não ir. Aí ele ficou olhando assim, Quem é o padre para falar que alguém vai para o inferno? Ele pode muito bem ser um conselheiro na terra para dar um caminho luminoso para alguém que está em dúvida, mas quem é que pode garantir que é ele que vai atestar por escrito, bater o carimbo que o destino daquele cidadão é o inferno? E se ele fizer isso, é só o cara não obedecer. Ou seja, a coisa é tão simples como o Emmanuel fala para ele também, que o padre falou, Chico Xavier deve ser um rinoceronte para aguentar tanto espírito em cima dele, desse jeito, que diz que ele recebe. Deve ter aquela cascona grossa que nem rinoceronte tem, tirando o sarro dele, né, para a cidade toda. E Emmanuel aparece para ele e fala assim, olha meu filho, não adianta você ficar chateado com esse negócio do rinoceronte não, porque se você não tem, é bom você começar a ter uma pele de rinoceronte. Porque se você não tiver, qualquer afinetadinha te derruba. Ou seja, era um benefício. O espírito amigo, ao invés de dizer, nossa, como você foi injustiçado, né, Chiquinho?
Puxa, mas Jesus vai te proteger, Jesus não vai deixar nada de ruim te acontecer, ele vai fazer esse padre ter um câncer na língua de tanto mal que fala de você. Não é um bom espírito esse. Esse não. O bom espírito diz, Chico, esse padre é uma bênção para nós. Nos está ajudando, nos está dando a vigilância, nos está fazendo prestar atenção no que nós estamos fazendo de certo e fazendo de errado. Nós devemos agradecer a Deus ter um amigo assim perto de nós. Os bons espíritos interpretam com bondade até o mal que nos dirigem. Então, qualquer pensamento ruim que venha na nossa mente não é fruto de um bom espírito. Meu Deus, mas isso parece que você tirou uma pérola filosófica nova que ninguém nunca tinha pensado, mas está na cara. Isso é a coisa mais clara e certa que qualquer criança pode concluir que é verdade. O bem não faz o mal. E por que então que a gente se deixa arrastar por raiva, por sentimento ferido, por incômodos que a gente fica de mal com as pessoas? Por quê? Porque nós demos ouvido a entidades que certamente, se fossem boas, diriam assim, não liga para isso não, ora por ele, ora por ela está perturbada, ela está sofrendo. Você não sabe o que aconteceu com essa pessoa para ela ter tido essa atitude. Não pense mal dela não, ela vai te ajudar ainda muito. Esses falariam isso para você. Mas se você não sentiu nada disso, é porque a sua desconexão com os bons espíritos já está muito, muito acentuada. E é o que eles estão dizendo aqui. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Não escutem isto. Você neutraliza a ação dos espíritos inferiores, porque isso está à nossa volta diariamente, constantemente. É só não ouvir. Excitar as más paixões, soprar a discórdia, suscitar maus pensamentos. Diga não a isto. Porque se nós não dissermos, nós estamos aceitando esse tipo de companhia. Desconfiai, e aqui olha só como eles são inteligentes, como os espíritos são, como nós, nesta área muito bem preparados. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho. Aqueles que vêm lisonjeando você. Nossa, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Nossa, mas não, eu não conheço uma pessoa que tem as virtudes que você possui. Cuidado que vai vir a facada. É sempre assim. Existe um ditado muito interessante e verdadeiro, que até foi usado em frase de caminhão. Aquelas frases que você vê no para-choque. Vem escrito assim: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Você é motorista, você vê uma bola, você pode esperar, diminui a velocidade, que alguma criança vai estar correndo atrás da bola. É ou não é? Então a frase era essa: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Aí terminava o ditado: a mulher que dá bola sabe disso. Entenderam ou preciso explicar? Quer que desenha? É assim que funciona. Assim são os espíritos. Eles entregam a bola, eles enchem a sua bola, porque sabem que você é uma criança. Que você gosta de ser elogiado, gosta de ser... E aí você cai que nem um banana, que nem uma jaca mole podre. Despenca. E quando vê, está lá, entregue. Os espíritos que querem pegar as pessoas, eles usam de caminhos variados.
Para os que se drogam, são fáceis. Para os que estão vinculados a excessos, muito fácil. Para os que estão em hábitos de agressividade, também é muito simples ter entidades agressivas com eles. Mas e para aqueles que estão já procurando um caminho, estão se contendo de alguma forma, eles têm que procurar um ponto fraco. E muitas vezes eles encontram um ponto fraco exatamente na lisonja barata, que é aquela carência que as pessoas têm, e como todo mundo quer ter um pouquinho de reconhecimento, eles então utilizam-se desse desejo para fazer a pessoa, está me elogiando, gosta de mim. E aí, depois que você compra isso, que ele é seu amigo, que ela é sua amiga, aí então os espíritos começam a manipular você. Para você fazer tal coisa, para você fazer tal coisa, para você não fazer desse jeito, fazer de outro jeito. E a pessoa fica então assim, não, mas é que é um espírito amigo, ele é um companheiro, nossa, eu vou obedecer, ele está me pedindo isso, ele é tão bom, ele me conhece. Ele sabe que eu sou uma pessoa boa, ele já me falou isso. Gente, o dia que o Espírito fala para mim, André, você é uma pessoa boa, eu falo, vai de reto, Satanás, sai daqui. Não foi assim, mas eu já dialoguei com entidades que vieram com uma conversinha meio dessas mole, sabe? Começando, querendo já me cevar. Se você entende como funciona, você sabe que, primeiro você tem que saber quem você é. Você não é bom porque os outros dizem, nem é mal porque os outros te consideram. Você tem que saber quem você é, onde estão seus defeitos, como você deve lutar contra eles. E a conta disto, você só deve a Deus. Você não deve a que as pessoas te elogiem, que as pessoas te reconheçam, que as pessoas falem bem de você, nem que as pessoas te depreciem. Não é isso que deve fazer de ninguém um servo do bem ou não. Você deve fazer o que você acha que deve, segundo os seus valores. Isso é fundamental. Então, quando alguém te começa, pode notar, alguém quer fazer alguma coisa, quer conseguir alguma coisa de você, começa te elogiando. Isso os homens fazem assim. Nossa, você é maravilhosa, você é sensacional. E aí, nas casas de oração, são aquelas pessoas muito prestativas, elas querem ajudar, querem carregar a cadeira, querem pintar o teto, querem mudar todas as coisas, querem consertar o vidro que está quebrado, elas querem trocar lâmpadas, elas querem passar a cera no chão, elas querem fazer tudo, querem ser muito prestativas. Depois que todo mundo estiver gostando muito delas, ela fala assim, eu tenho um cartãozinho, eu posso pendurar o cartãozinho ali fora? É da minha empresa. É da sua empresa? O que você veio fazer então aqui foi conseguir cliente, que é o que geralmente nos lugares onde há um volume grande de pessoas, muita gente está procurando, clientela. Ou seja, se você começa a perceber como as pessoas funcionam, você começa a perceber como os espíritos pensam que você funciona. E às vezes tem razão. Então, aqui, as entidades superiores tocam no ponto mais vulnerável de todos nós, que é a carência. Tão vulnerável que essas redes sociais só existem por causa disto. Só existem por causa da carência. Não existem. Porque através da rede social as pessoas podem fazer negócio, e fazem. Elas podem mostrar seus produtos, e mostram. Elas podem ter relações comerciais, e elas progridem, e isso acontece. Mas a maior parte não usa a rede social para isso. A maioria usa a rede social por causa da sua carência. Ela quer mostrar que ela é normal, que ela escova o dente, que ela penteia o cabelo, que ela tira a cera do ouvido. Então ela tira a foto e põe lá. Eu tirando cera do meu ouvidinho. E o que leva uma pessoa a fazer isso? Todo dia você tem 2, 3 fotos novas lá. Agora sou eu, esse sou eu guiando, esse sou eu tomando um sorvete, esse sou eu viajando para tal lugar. Olha eu nas dunas. O que ela está fazendo? Ela está querendo
mostrar para os outros quem que ela é. Porque, aí vem o outro, não, ai que lindo, que maravilhoso, que ótimo. E às vezes nem é verdade. A pessoa não foi, arrumou lá uma foto, botou um Photoshop qualquer, pegou uma fotinha bem de longe, assim, para a pessoa não ter certeza se era você ou não. Então, a carência move o mundo. Move a moda, move os modismos, move a roupa, move todas essas coisas. E os espíritos movem as pessoas usando isso. Daí, a informação. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. E esta frase no Pai Nosso, eu nunca concordei com ela. Na minha ignorância, ela nunca me desceu. E só depois, meditando, é que eu pude compreendê-la de uma forma que não fosse essa que Deus é que segura o mal para que você não sofra. Não pode ser isso. Como é que você pode pedir para Deus: não nos deixe sucumbir à tentação? A tentação significa fraqueza, fragilidade. Oferece um prato de diamante para um cavalo. Vê se ele vai pensar em quantos milhões ele vai ganhar com aqueles diamantes na bolsa. Tira diamante, debulha o milho no prato e vê o que o cavalo não vai fazer para comer aquele milho. A tentação não está fora da gente, está em nós, porque é nossa fragilidade, é o que nós queremos. Como é que Deus pode não nos deixar sucumbir à tentação? O que Jesus está nos ensinando é que a gente precisa aprender a conhecer-se. Que é só quando a gente não se conhece é que a gente precisa que Deus, eu sou tão tapado que eu não sou nem capaz de perceber onde é que está a minha fraqueza. Então Jesus está ensinando a rezar a essas pessoas que ainda não chegaram ao nível racional de compreender que nós precisamos aprender onde estão nossas fraquezas. O que adianta falar para Deus: não me deixeis cair em tentação? Qual é a sua tentação? Eu não posso ver uma garrafa assim, eu adoro uma bebida. Bom, já pedi para Deus não me deixar cair na tentação, mas eu vou passar lá no bar. Ué, Deus tem que quebrar a sua perna. Se for a prece correta que você está fazendo, se Deus tem que ouvir o que você está pedindo, Deus tem que te pedir, Deus tem que arrumar um fenemê para passar em cima de você, para você não chegar no boteco. Porque se você sabe que a sua tentação é o álcool, e você vai lá onde está o álcool, você não está querendo. Você está querendo que Deus tenha trabalho. Não que você se livre do vício. Então, essa frase de Jesus só se dirige naturalmente aos que sequer têm condições, sequer mentalmente estão lúcidos para assumir onde está a sua fraqueza. Porque o que Jesus veio mostrar para nós é que nós podemos ser aqueles que vencemos as tentações, por conhecê-las. Agora, quando você não sabe que aquilo é uma tentação, porque você ainda nunca passou por aquela experiência, talvez aqui você possa invocar a bondade divina. Senhor, eu não sei, mas me protege de mim. Quando Chico recebe um cheque poupudo que o irmão Jacó mandou para ele, depois que ele morreu na terra, as filhas de Frederico Figner vão até o Chico, e elas que eram judias, elas, apesar de serem judias, vão ao Chico, porque era a vontade do pai, e ele deixou um cheque para que Chico não precisasse mais trabalhar na vida, que vivesse com o salário que os juros daquele dinheiro pudessem lhe dar, o mesmo salário que ele ganhava. Nunca Chico tinha visto esse dinheiro na vida. Aí quando ele recebe o envelope daquelas duas moças, aquelas duas senhoras, que ele abre o envelope, que ele vê aquele valor, ele pergunta: Senhor, o que é que esse dinheiro está querendo fazer comigo? Não é o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Vejam só.
o que é que esse dinheiro está querendo fazer comigo. Porque é em mim que está a fragilidade. Aqui é um pedaço de papel escrito. Ou seja, você conhece o que isso representa na tentação do poder, da abundância, da facilidade. E quando você tem bastante, aí o que acontece? Hoje eu não vou não, já trabalhei muito, deixa os outros trabalhar. Agora a gente tem um dinheirinho sobrando, vamos fazer uma viagem? A gente faz anos que não tira umas férias. Então, o que o Chico diz é exatamente isso. Conhecendo as tentações que as fraquezas humanas possibilitam em cada um, o que é que esta abertura está fazendo? Não é o dinheiro que é mau. É como você vai administrar isso. Então, o que ele faz? Devolve o dinheiro para elas. Manda de volta. Aí elas recebem lá, mandam de volta para ele o dinheiro. Aí ele devolve o dinheiro. Aí elas mandam um portador, um advogado, vir com o cheque de novo, dizer, olha, elas não vão receber esse dinheiro, isso é a vontade do pai dela, se você quiser você pica esse dinheiro, mas pica esse cheque. Aí o Chico então, na frente do homem lá, ele vira o cheque e endossa a doação, passa a doação para a Federação Espírita Brasileira. E foi esse dinheiro que a Federação Espírita Brasileira usou na hora de necessidade para a recomposição do parque gráfico, que precisava ser modernizado ou precisava ser ativado para que as obras espíritas pudessem ser publicadas. Mas o que é que esse dinheiro quer fazer comigo? É mais ou menos livrar-nos do mal. Senhor, olha, eu não sei o que isso quer fazer comigo. Me ajude. Me ajude a eu entender. Olha, essa pessoa muito generosa, essa pessoa muito bonita, essa pessoa muito importante, me convidou para ir para tal lugar com ela, me convidou para trabalhar do lado dela. É uma oportunidade maravilhosa que eu vou ter agora. E é mesmo? Quanto vai te custar isto? Você já pensou? Mas se eu não aproveitar, alguém vai pegar e eu vou perder a chance. Então, você já decidiu, não é? Mas será que isso vai ser bom? Você precisa ativar em você essa capacidade. Não é esse negócio, o Senhor livra do mal. Você pega a criança, que não sabe o que vai fazer, não é? Então encontra um cara numa festa, encontra uma pessoa no parque de diversão, ela oferece uma balinha, a criança já pega no amigo, meu amigo, tio, vem com o tio aqui, a gente vai e sequestra a criança. Desse tipo de influência maligna é que Jesus está dizendo que a gente precisa pedir para Deus nos ajudar, mas porque a gente é meio criança ainda. Quando ele nos ensina a rezar isto, nós estamos ainda lá no começo. Precisamos de 18 séculos batendo cabeça para que por fim o Consolador prometido viesse e dissesse para você, agora vocês já conseguem fazer a soma de 2 mais 2. Você já sabe como que funciona a tabuada. Agora, peraí, né? Comece a ver onde que estão suas fraquezas. Atue em favor de você mesmo, porque as leis funcionam assim. Pergunta seguinte: os espíritos que procuram nos induzir ao mal, que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, eles receberam a missão de fazer isso? Nós estamos falando desses espíritos que ficam testando a gente, que ficam, vamos ver agora se ele escorrega na casca de banana. E agora vamos arrumar mais uma bonitona para passar no meio do caminho dele. Vamos arrumar um barão bem rico para ver se ela cede. Vamos arrumar um cara que tem um desses carrão da última. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver um monte de pegadinha desses caras que saem com um Camaro amarelo e fica parado assim para pegar as mocinhas que dão bola assim só para o carro amarelo. Ou para o vermelho, se for Ferrari, se for Mustang. E aí descobre que o cara é um pé rapado, que ele não tem nada, né? E aí a câmera está mostrando como é que as pessoas funcionam. Então, Kardec pergunta se os espíritos que estão na Terra, fazendo essas tramóiazinhas para a gente acabar caindo na casca de banana, quebrando a cara no lodo,
Eles vieram para a terra com a missão de fazer isso. Jesus chamou, fulano, vem cá. Você tem uma cara boa, 171, ninguém nota. 171 é o número do estelionato, do Código Penal. Então, olha, eu vou mandar você lá com a missão de você fazer todo mundo cair nas suas tramóias, tá bom? Vamos testar eles para ver se eles já estão maduros, para não entrar nisso, tá bom? Então você vai ser bonitão, vai ser ricão, vai ter uma boa lábia, vai ter uma boa aparência e você vai tomar de todo mundo o que você puder, tá bom? Combinado? É sua missão. Acontece isso? Alguém por acaso vem na Terra com a missão de fazer outro ser vítima? Não. Não pode isso combinar com a lógica do universo, não é mesmo? Não pode. Então as entidades que vêm dizer para você, olha, faz tal coisa, você vai, vende isso aqui, compra outra coisa, você ajuda desse jeito, porque mais para frente as coisas vão melhorar. Essas entidades não estão vinculadas aos princípios elevados que devem nortear a conduta das pessoas, segundo os padrões divinos. Mas como tem um monte de gente curiosa, um monte de gente que quer saber o futuro, quer ver como que as coisas acontecem, então essas pessoas engordam estes que estão se prestando a esse tipo de conduta. E são cúmplices. São cúmplices. Responsáveis, corresponsáveis por essas tragédias. E isso que nós acabamos de ouvir de todos é o que o mundo espiritual responde. Essa é óbvia, é fácil. Nunca é a resposta dos espíritos. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Nunca. Se faz o mal, não é por uma missão. Quando ele faz, é por sua própria vontade. E por conseguinte, vai suportar as consequências do mal que fez. Jesus fala isso de uma forma bonita, dizendo, é necessário que o escândalo venha, mas não seja você a pedra do escândalo. Ou seja, é necessário que o mal, no mundo de prova e expiação, esteja aqui, porque as pessoas produzem isso, mas não seja você quem faz o mal. Porque o mal que você fizer, o mal que a gente fizer, vai ser responsabilidade de resgatá-lo do indivíduo que o praticou. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós reprimi-lo. Somos nós que podemos dizer não vou fazer. Agora, esse negócio de achar que eu vou ser bem duro com meus funcionários porque assim eu vou ajudá-los a evoluir. Duro no sentido de despótico, não no sentido de disciplinador, no bom sentido, né? De orientar. Não ser aqueles que ficam massacrando, mas que colocam regras. Não é nesse sentido que estamos falando. Não vou pagar direito, porque é bom eles passar fome. Assim eles vão dar valor no serviço deles. Vão dar valor no dinheiro deles. Não vou gastar com bobagem. Eu vou aumentar o salário deles para quê? Para eles irem comprar celular? Eles precisam de celular? Essas pessoas que têm este hábito, que disfarçam a usura, usando inclusive o seu dever de ajudar as pessoas a dar valor, na verdade são usurários, essas pessoas não estão fazendo isso por incumbência divina. Estão fazendo isso por defeito pessoal. E vão ser responsáveis por essa escolha. A 471, a penúltima de hoje, diz assim: quando nós experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física. É algo que está dentro de nós, um fígado que não foi bem cuidado por causa da margarina que nós comemos no dia anterior, ou um rim que está lá sofrendo a falta da água porque a gente não tomou e está produzindo muita toxina, acumulando muita toxina no sangue. É algum problema biológico que está nos dando isto? Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, de satisfação interior, sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? Pergunta Kardec aos espíritos. Certamente que quando a gente tem um problema físico, alguma
intoxicação, pode acontecer que a gente tenha uma alteração emocional, não é? As mulheres são excelentes exemplos a respeito disto, porque uma vez por mês, geralmente, elas passam por surtos que mudam o comportamento em função da mudança de hormônios. Surtos no bom sentido, a maior parte no bom sentido, porque algumas vezes é no mau sentido mesmo. Tinha uma amiga que falava, eu estou naquele período que eu tenho que ser enjaulada. Ela mesma falava sobre ela. Mas graças a Deus a maioria não é assim. Então você pode perceber que existe uma mudança hormonal que altera o estado de ânimo. Há pessoas que ficam raivosas, pessoas que ficam chorosas, pessoas que ficam deprimidas. No sexo feminino, em função da maternidade, da preparação biológica para essa etapa, isso modifica mais do que no sexo masculino, na estrutura biológica masculina. Então nós estamos vendo que pode acontecer sim que uma alteração química ou metabólica ou um ciclo hormonal diferenciado interfira na mudança de sensações. Isso é algo possível. Mas não é alguma coisa que aconteça a cada dia sim, dia não. E há uma causa. Se você então observa, você pode tratar a causa e aquilo desaparece. Pessoas que têm problemas com os hormônios da tireoide, eles passam por alterações de estado de ânimo. Então, às vezes, estão com muito sono, não conseguem levantar da cama. Então, vai fazer um exame de sangue que esse estado pode estar sendo produzido por uma disfunção da tireoide. E quando você corrige isto, você volta a ter o ânimo normal de antes. Agora, se todo dia você já está tomando os remédios, já está ótimo, e você continua todo dia levantando, assim arrastado, ou você vai ter um outro problema qualquer de saúde, ou então tem um lutador de sumô em cima de você. Sabe aquele espírito, lutador de sumô, gordão, aquele bem gordão, assim. Você não vai levantar, não, a gente vai ficar na cama mais pouco. É uma brincadeira, mas você está, muitas vezes, podendo estar sentindo a influência de entidades que podem estar te sugando energias para o estado de debilidade, não é? Vamos ver qual é a resposta que eles nos dão. Esses estados são quase sempre, com efeito, essas comunicações inconscientemente que acontecem com as entidades que nós tivemos contato durante o sono. E eventualmente estão conosco ainda. Pessoas que acordam muito cansadas. Nossa, parece que eu não dormi nada essa noite, passei a noite inteira brigando com o espírito, passei a noite inteira fugindo de alguém. Isso pode ser efeito desta contrariedade. Nós temos no livro Missionários da Luz a história do Vieira, que foi, depois da hora da janta, falar mal do amigo dele que tinha morrido, aí vai dormir, aí a hora que vai sair do corpo está o espírito do amigo dele, que realmente não tinha sido boa coisa. Mas é bom você não falar, tá? Você tem um amigo que não presta, que já morreu, não fala não, porque se ele não foi boa coisa, aí ele vem mesmo, você vai ver que não foi boa coisa, você nem sai do corpo de medo. Aí tem um pesadelo, que é o que aconteceu com o Vieira. E acorda desesperado quando o espírito amigo vai ajudá-lo a sair desse embrulho que ele se meteu. Agora, também acontece a mesma coisa quando você tem um contato com o espírito amigo, um espírito muito querido, você sonha com alguém que você ama muito, que já foi para o outro lado, ou você tem um encontro com um espírito que, ao você acordar, você sente aquela força que você não tinha antes, que vem desse contato, mesmo que você não o conheça. Então, esse estado, se não é produzido por um problema biológico que a gente pode constatar com exames, é geralmente fruto deste intercâmbio que acontece durante o repouso entre o nosso espírito e as entidades, boas ou não boas, que estão por ali com quem nós nos relacionamos. E agora a última de hoje, a questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal
o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar estas circunstâncias? Essa é uma pergunta muito interessante. Os espíritos têm o poder de criar as circunstâncias para a gente acabar caindo? De certa forma, nós vamos ver que sim. Mas não como a gente está pensando. E ele dá um exemplo, e é fácil de entender. Por isso que nós vamos aproveitar e já ver a resposta dos espíritos. Os espíritos aproveitam as circunstâncias que já existem. Eles aproveitam. Mas, frequentemente, a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça, empurrando você para aquilo que você quer. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não acreditem que foram os espíritos que levaram o dinheiro para aquele lugar. Não, não foram. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se aonde já está o dinheiro lá. E então sugerem a ele a ideia de se apoderar do dinheiro. Enquanto outros espíritos podem sugerir-lhe o de procurar o dono do dinheiro para devolvê-lo. E assim acontece com todas as situações. Então, existem as situações do mundo, mas pode acontecer que os espíritos, para criar problemas, aproveitem as nossas inclinações e nos coloquem no caminho que a gente quer tomar. E isso é muito facilmente detectável. Nós podemos perceber isto, se estivermos atentos. Então eles podem fazer pessoas que a gente não gosta virem no lugar em que a gente está. Eles sabem, por exemplo, que você é um cara que adora andar em alta velocidade. Eles sabem que lá na frente tem um acidente. Bem depois da subida em curva, você não vai ver. Daí eles falam assim, tá vendo? Por que você não acelera? Olha que estradona, coisa boa. Não tem ninguém, olha só, coisa boa. Você, é isso mesmo, vou aproveitar o meu Camaro amarelo aqui, vou... Mal conseguiu fazer a curva da subida, tá lá o caminhão todo tombado. Aí o cara vai, como é que eu saio dessa? Os espíritos, não sai. Prepara para a morte. É isso que a gente quer. Então, eles não fizeram o caminhão tombar. Não foram eles que puseram o caminhão tombado lá. Como se eles fossem o Darth Vader. Né? Que pega lá o mestre Yoda do mal. Que pega lá e transporta. Vamos pôr o caminhão aqui que daqui a pouco ele vai vir. Mas eles sabem como que a gente é. E eles aproveitam as circunstâncias para que a gente acabe nós mesmos em situação que poderia ter sido evitada. Porque você poderia falar assim, não, eu não vou correr aqui, essa velocidade não é adequada. Eu não sei o que tem aí na frente, não é? Então, é assim que eles funcionam. Não fazem nada nos obrigando, mas eles sempre sugerem aquilo que a gente gosta. Então, conheça-se, porque isto vai evitar que você seja manipulado por essas tendências. Com isso, nós terminamos esta parte da influência dos espíritos, influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Semana que vem vamos começar a parte que fala sobre os possessos. Vamos agora às perguntas de hoje. O Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de Fortaleza, diz assim: no estudo da semana passada, no fim da prece de encerramento, me encontrava com os olhos fechados em sintonia quando surgiu uma imagem de uma gola de blusa de mulher e uma manga de blusa feminina na cor de vinho, como as que eram usadas em épocas muito anteriores, e surgia uma corrente com 2 corações que se transformavam em um único coração. E escutei a seguinte frase mentalmente: sua mãe. Gostaria de saber se poderia ser uma imagem relativa à minha mãe biológica, que já desencarnou e teve uma vida muito atribulada, sendo uma lembrança de apoio espiritual, pois passo atualmente por uma fase de saúde e de sistema nervoso muito abalados. Bem, Antônio Carlos, veja só, nós temos
dificuldade de dizer a você, uma vez que essa experiência foi sua, se é ou não. Você poderá fazer essa pergunta aos amigos espirituais à sua volta. E poderá, talvez, deles obter alguma intuição sobre este fato. Mas o fato mesmo é que você sentiu o que estava sendo falado. Não é? Você, provavelmente, por passar por essa situação, pode dar a isto um cunho de veracidade maior do que nós que estamos à distância. Agora, você, como eu, como todos nós, já tivemos muitas mães. O sentimento é o mesmo, de dedicação, de amor, de ligação com a prole, de solidariedade constante. Então, não quer dizer necessariamente que esta mãe tenha sido aquela que você perdeu há mais tempo agora dessa existência. Pode ser uma entidade amiga que foi sua mãe, para que você saiba que está assistido. Não necessariamente aquela que foi mãe da última existência. Porque nós continuaremos a ser filhos, continuaremos a ser pais, não importa quantas existências tenhamos tido. Mas numa situação de aflição, de angústia, é bom que a gente sinta que alguém que nos ama tanto como uma mãe esteja nos envolvendo. Já pensou se você visse essa imagem e você sentisse assim, é a ascensorista do prédio. Não ia fazer nenhuma diferença. O que eu estou sonhando com a ascensorista? Será que ela está afim de mim? O que será que essa entidade está aqui? Não conheço, nem conheço o nome da pessoa. Você não teria uma empatia com aquilo que significa, nesse momento, uma presença desta ordem ao seu lado. Coisa que você poderá sentir, tanto que uma semana depois ainda está se lembrando, está querendo que a gente confirme uma coisa que eu não tenho como confirmar. Só você. Então, não duvide das coisas que são positivas em relação àquilo que o mundo espiritual está se esforçando para que você possa saber e sentir. Saiba que alguém que ama muito você está te ajudando nesta hora difícil. E acalme-se. Dê a esta pessoa essa satisfação de perceber que você está usufruindo desta companhia vibratória, desta ação magnética, para que você se acerene. Não é por acaso que ela possa estar aí com você. Se você mesmo confessa que está passando por uma fase difícil, então, aproveite isto. Não vai ser da minha pessoa que você vai ter a certeza de que é fulano de tal ou não é a fulana de tal. Você tem que desenvolver isso com você. Mas não duvide, porque talvez as pessoas não tivessem dúvida. E nós temos uma conduta muito estranha a esse respeito. As pessoas diziam assim, se você falar para elas, tem um espírito tão horroroso perto de mim, todo mundo acredita. Todo mundo diz, nossa, deve ter mesmo. Mas se você falar assim, nossa, tem uma alma iluminada, tem até asa. O povo vai olhar para você e falar, nossa, você está obsedado, hein? Menos aí, rapaz. Quem que você está pensando que você é para ter um espírito com asa perto de você? Só se for um gafanhotão. Ninguém acredita que bons espíritos possam estar conosco. Nós precisamos acreditar nisso. Até porque o próprio livro dos Espíritos nos ensina. Ele não nos garante que a gente tenha um obsessor, 2, 3, 4. Tirando o Valdiner, que tem certeza que quando ele não tem, ele arruma. Ele pede. Ele vai atrás. Ele pede até por experiência para lhe passar. Tirando ele, os espíritos não dizem que cada um tem um obsessor, mas dizem, Antônio Carlos, que todos nós temos um espírito protetor que nos ajuda, que é melhor do que nós, durante toda a vida. Então, a gente tem que acreditar nisso. Pode não ter sido nossa mãe, nosso pai, mas ele está conosco. Agora, para quem está num momento de crise, é mais significativo sentir a presença querida de alguém que nos aconchega, que é o que faz geralmente o coração de mãe, tá bom? Eu faço votos que você aproveite isso e saia dessa situação pelo lado positivo e luminoso que essas boas companhias podem fazer em nossas existências. Viu, Antônio? Muito obrigado pela sua pergunta. A Elizabeth Duarte diz assim, ela é lá de Recife.
Quando ocorre uma influência de maus espíritos sobre uma pessoa idosa, como podemos agir para neutralizar esta influência, já que este idoso não tem esta consciência? Além de preces e outras ações amorosas da nossa parte, que mais fazer para neutralizá-los? Bom, Elizabeth, há muitas coisas que se pode fazer para não neutralizar a influência, mas para ajudar o espírito, a fim de que ele possa ajudar também com a sua diminuição de influência no encarnado. Então, você pode ajudar o encarnado, o senhor ou a senhora idosa, conversando com ela, tentando fazê-la entender que não adianta ficar pensando em coisa ruim. Não precisa doutrinar com religião espírita, que ela tem que acreditar no espiritismo, senão as entidades vão ficar atacando ela. Não precisa falar isso. Mas converse com essa pessoa de uma forma, dentro das crenças que ela possui, para que ela medite positivamente. Fala assim, olha, coisa ruim, quando a gente quer, atrai coisa ruim. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma reza, abre a Bíblia aí, vamos ler junto? Ok. Agora, além disso, que é um trabalho com o idoso, quando ele está lúcido, é claro, há outra oportunidade de você levar o seu pensamento ao espírito e conversar mentalmente com ele. E se você é espírita e frequenta alguma instituição, solicitar da instituição que você frequenta que seja tratada aquela pessoa idosa e os seus acompanhantes. Que você vai sintonizar e vai pedir que Deus permita que sejam levados à instituição espírita para que, pelo canal da mediunidade, eles possam falar, possam conversar, possam ser instruídos. E quando eles são instruídos, eles percebem o que estão fazendo, poderão deixar de fazer. Então, você atua constantemente, tentando resgatar aquele ser idoso para que ele mude a sua rotina, que é um aprendizado para ele também. É o corpo que é idoso, não é o espírito. O espírito está lúcido, ele vai ouvir o que você vai falar com ele. Então você vai e não desista. Agora, também atue na reunião mediúnica, na casa espírita, com os que são responsáveis, colocando o nome desse idoso, o lugar onde ele está, o ambiente, se ele está, por exemplo, numa clínica, porque há muitas entidades que estão lá, não somente encarnadas, não é? Atuando sobre os idosos. Então, esta é uma forma que é positiva de nós conseguirmos atenuar as ações. E, além disso, há a possibilidade de transfusão de energia pelo passe magnético. Se você é uma pessoa que compreende o mecanismo, você mesmo poderá fazê-lo se o idoso aceita a ação magnética, ou pode pedir para alguém da casa espírita ir até lá para fazer a transfusão de energia, vitalizando os centros de força abatidos. São recursos que podem estar a beneficiar aquela pessoa naquele momento, tá bom? Muito obrigado, viu, Elizabeth? Um abraço. A Marlene Sodré de Leopoldina. Se o vício é uma doença, e a doença da alma, dá para perceber essa tendência quando a pessoa ainda é criança? Eu acho que é muito fácil. Em algumas áreas, é muito fácil. Nós todos, se observarmos os seres, poderemos com mais antecedência do que imaginamos, compreender o caráter do ser futuro, do ser adulto, nos comportamentos infantis. É claro que nós não estaremos com a pretensão de acertar 100%, mas nós conhecemos pessoas pela sua preguiça logo cedo. Se o preguiçoso não tem vontade, isso indica que facilmente ele será cooptado por más companhias. Porque a ação do vício só acontece quando o indivíduo, por falta de vontade, não se opõe. Então, é muito mais provável que os preguiçosos, as criaturas que não estão atentas aos seus deveres, acabem indo pelos caminhos fáceis. Não só de vícios químicos, mas vícios de conduta, fragilidades emocionais. Então, quando você observa isso, no caráter infantil, é necessário tomar certas precauções em tempo, para atuar no sentido oposto e fazer aquele ser recobrar o entendimento do que é necessário, para que no estado adulto, quando ele não estiver mais perto de você, ele fale, nossa, eu aprendi que não pode ser assim. Nossa, eu vou prestar atenção nisso.
você já semeou nessa pessoa. Por isso que é muito importante a fase infantil, para aqueles que estão atentos, como pais, como mães, na formação do caráter da criança. A Zélia de Campinas. Quando entro na sala para tomar o passe, eu passo muito mal. Tenho palpitações, tenho a sensação de que estou pesada, com alguma coisa me envolvendo e às vezes um choro que não consigo me controlar. Essas sensações acontecem porque estou com baixa vibração? Geralmente acontecem quando nós estamos com vibrações conectadas a de certas entidades que estão conosco. Eu costumo dizer que às vezes nós somos verdadeiras caçambas. Sabe caçamba? Vai fazer reforma, você contrata uma caçamba e põe na frente de casa para jogar um entulho dentro. Só que nós somos caçambas que andam. E como os espíritos sabem que a gente vai para o centro espírita, que a gente vai para as casas de oração, eles vão jogando os entulhos na nossa caçamba. Você passa, a entidade, os espíritos estão precisando de alguém, esse espírito aqui ele não quer largar o osso. Então passa você como osso espírita, ele fala, não, põe esse aqui junto com o outro. Aí esse aqui à noite vai para o centro espírita. Então o que acontece? Quando você tem noção, você percebe isto. Você sabe, aquilo não é uma perturbação sua, necessariamente. Mas é uma coisa que você foi utilizada como uma ponte para transportar uma criatura de um ambiente para um lugar onde ela vai ser ajudada. E você sente, é claro, essas sensações, esses incômodos. As pessoas que têm sensibilidade mediúnica mais apurada, elas passam por esses incômodos. E elas, quando percebem isso, elas sabem, não, tem alguma coisa, minha caçamba hoje está cheia. Então você toma cuidado com o nervoso, você toma cuidado com a irritação, porque você vai perceber que isso está sendo suscitado sem querer por entidades que estão do seu lado. Agora, isso sem falar daquelas que realmente estão com a gente porque a gente gosta, né? Isso também nós carregamos conosco a nossa corte, né? O nosso cortejo de espíritos que estão, assim, associados com nossas ideias. Então, na hora que você vai entrar na sala de passe, é natural que aí a entidade, é como quando você vai mergulhar com a criança, né? A criança está grudada em você, agora a gente vai afundar. Ai, não. Afunda aí. É que ele se estribucha tudo, ele não quer, aí a pessoa fica passando por tudo aquilo. E aí é o momento em que o mundo espiritual desconecta as ligações magnéticas entre o espírito e o encarnado, esvazia a caçamba. Aí a pessoa, parece que estirou uma tonelada. Não, foram 3, não é uma. Pronto para mais caçamba. Então, existem coisas que nós não precisamos, mas que a gente atrai. E existem coisas que o mundo espiritual precisa que a gente leve para a instituição onde a gente vai trabalhar. Isso é um ato de amor, isso é um ato de caridade que o mundo espiritual utiliza da mediunidade ou da percepção para beneficiar essas entidades aflitas, ok? Muito obrigado, Zélia, obrigado pela sua pergunta. Ele veio mesmo, viu? Está aqui sentado, é a Zélia, a esposa do Valdiner, e é por isso que a TV Alvorada Espírita também é muito boa, porque não tem esse negócio de, eu vou lá no centro, viu bem, e cair fora, está aqui, ó, atestado. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por aquilo que agora, conscientes, nós podemos estender diante de nós como pensamentos positivos, que nos ajudem a neutralizar más influências, que nos ajudem a não cair em armadilhas, que nos façam mais invulneráveis, mas que nós não nos esqueçamos que aqueles que nada sabem estão mais protegidos do que aqueles que estamos estudando. Porque aqueles que nada sabem não valorizam estas coisas e às vezes não se deixam arrastar. Mas aqueles que já aprenderam alguma coisa pelo simples fato de frequentarem lugares pensam que estão vacinados e relaxam a guarda. E é geralmente aí que encontramos o grande problema. Sensitivos
que perdem o bom senso, médiuns que esquecem dos deveres, frequentadores que pensam que basta sentar ou basta estar uma vez ou duas e que já têm autorização para superar nosso lar nos seus objetivos de ascensão. Que nós aprendamos com o velho ditado que diz que o mar gosta dos que não sabem nadar, porque aqueles que sabem nadar já são dele, porque certamente vão abusar e correrão mais risco de morrer afogados do que os outros. Que o aprendizado nos abre duas portas, a do progresso e a do sofrimento. Poderemos progredir sem sofrimento, se quisermos ser apenas alunos. Mas quando já queremos ser professores, aí entramos pela porta do sofrimento. Porque vamos ter que perceber que só somos alunos mesmo. Que esta sabedoria possa nos acompanhar. E que amanhã, no novo dia, se a bondade de Deus permitir que cheguemos até Ele, nós saibamos viver com a vontade de progredir sem precisar sofrer. Que oremos pelo estado convulsivo que a humanidade está se permitindo nos últimos períodos. Que não nos deixemos levar pela onda de indignação ou de tristeza, de raiva ou de revolta. E que, entendendo aquilo que nós precisamos aprender com estes exemplos, que não sejamos os que censuram as nações que não recebem refugiados, mas que também não falam nem bom dia para o vizinho, e também não dão carona para uma pessoa necessitada, e também não abrem as portas, nem do portão onde moram, para dar de comer a alguém dentro do seu próprio jardim. Nós não seremos diferentes daquelas nações que não sabem o que fazer com tanta gente. Que nós saibamos exercitar a fraternidade real, aprendendo até mesmo com a falta de fraternidade dos nossos semelhantes. Mas que a prece possa envolver a todos na luz da esperança, porque certamente alguma coisa de luminosa haverá de sair depois que a madrugada terminar. Aceita a prece que em silêncio deixamos aos teus pés, com a qual nós encerramos o estudo desta noite. Pai nosso,